formalmente, bem-vindos. Bem-vindos todos. E agora nós falamos bem-vindos aos encarnados, aos amigos espirituais e aos virtuais, né? Ai, que bonito o título, logo, é a mensagem 123, com o título Viver em Paz. Está com uma fala de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vivei em paz. E Emmanuel vai fazer os comentários, nos sugerindo: mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou confundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Praticando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver, de qualquer modo, é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Esse lindo recado que o benfeitor Emmanuel nos traz a partir também de uma recomendação de Paulo, o apóstolo dos gentios, que tanto lutou depois para divulgar os ensinamentos de Jesus, depois da sua transformação, dando para cada um de nós o exemplo de que é possível nos modificarmos, corrigirmos a nossa impetuosidade, a nossa irritabilidade para trabalhar no bem, divulgando os ensinamentos de Jesus e no esforço de colocarmos em prática, principalmente na aplicação desses ricos ensinamentos que temos tido a oportunidade de receber. Somos agradecidos, Jesus, por todos esses encontros, nestas tardes de aprendizado, nesses encontros de afetos, fortalecendo os laços de amizade, aprendendo uns com os outros nessa troca enriquecedora para cada um de nós.
Por isso, agradecidos que estamos, mais uma vez firmando os nossos bons propósitos, abençoa mais uma vez o nosso encontro, nos iluminando no entendimento do que vamos, nesta tarde, discorrer. Assiste, inspira, Eunato, com o seu trabalho, e que nós estejamos abertos para absorver. Graças te damos, ó Pai, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Olá, meus amigos. Boa tarde, tudo bem com todos? Engraçado que fizemos logo o nosso bate-papo inicial, né? A nossa, nosso recreio. Agora vamos aos estudos convencionais. Dando seguimento aos nossos estudos de segunda-feira, onde estudamos, analisamos, debatemos, esmiuçamos os capítulos do livro. Agora esqueci o livro. Segurança mediúnica. Segurança mediúnica. Obrigado. Eu estou com a palavra com sintonia mediúnica na minha cabeça, não sei porquê. Segurança mediúnica do Miramês. É a idade. Segurança mediúnica do Miramês. Né? Nós agora vamos estudar um capítulo especificamente chamado Mediunidade sem alarde. Vamos começar a leitura. O coração nos convida para o trabalho sem alardear o que estamos... Aliás, antes disso, todos nós sabemos o que é alarde, não é isso? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Ótimo. O alarde serve para quem mesmo, hein? Chamar atenção. Para chamar a atenção, né? Ah, muito bom. Para chamar a atenção. Olha para mim, né? Preciso de chamar a atenção igual pavão, né? Então, vamos com esse pensamento aí. Ou também, chamar a atenção pode ser dois sentidos, né? Para termos cuidado, olha, preste atenção. Então, vou alardear que está tendo um perigo ali na frente. Ou eu posso alardear para chamar atenção para mim, para os meus feitos, para a minha pessoa, né? Então, vamos lá. Mas nesse caso é sem ostentação, né? Aí ele se nome de ostentação. Isso mesmo. Vamos ver que alarde ele está falando aqui, né? Qual é a conotação do alardear que ele está falando aqui, né? É mediunidade sem atenção ou sem ostentação? Né? Qual o sinônimo que esse alardear, né? Esse alarde aqui está dentro da mensagem, do contexto da mensagem. Vamos lá. O coração nos convida para o trabalho sem alardear o que estamos fazendo, principalmente quando se trata da caridade cristã. Estamos convictos de que o bem, onde quer que seja, já mostra o seu próprio valor, sem precisar das nossas ostentações, comandadas pela vaidade. A doutrina espírita nasceu do cristianismo, depois dele percorrer muitas nações, esperando muitos séculos. A espera não era para a sua maturidade, e sim para a dos homens, de modo que pudessem suportar os conceitos na limpidez dessa filosofia extraordinária, que oferece às criaturas humanas os meios seguros para a sua própria libertação. Jesus volta à Terra sob a forma de uma doutrina para relembrarmos tudo o que havia dito há quase 2000 anos sobre o amor. Vamos pontuar aqui algumas ideias interessantes já desses dois capítulos iniciais. Vamos lá? Qual é a ideia mais... Eu posso perguntar para vocês assim, qual é a ideia dentro da doutrina, para cada um que desejar se expressar, qual é a ideia inicial da doutrina que mais chocou, digamos assim?
na época da primeira leitura, da primeira análise da doutrina espírita, o que é que mais chocou vocês? Né? O que é que mais incomodou vocês? O que, dentro de cada um dos seus milindres? Né? O que, isso aqui eu não estou entendendo direito, não aceito direito, deixa passar o tempo que eu tento compreender. Alguém pode me dar uma luz aí? Alguém pode se... Leonardo, eu acho que esse... Espera aí, então calma, um por vez. Tira ele lá, tira ele. Estou falando com um gato aqui, calma, tá? Não é com o espírito, não é com o gato. Vai, Josi, diz você, Josi. Oi, dona Raquel. Alô? Fala você, aquela Alô? coisa que você diz da dor. O que me tocou mais é exatamente isso. Logo quando eu comecei a estudar, a frequentar, não fui a estudar, que eu escutei que a gente tinha que agradecer a dor, né? Aí eu falei, gente, como que é agradecer a dor? Exatamente porque eu estava saindo exatamente de um processo muito doloroso, né? Aí eu fiquei refletindo, e assim, esse pessoal são um pouquinho meio maluco. A minha vida quase veio de cabeça para baixo. Então, como que é que eu vou agradecer? Como que funciona isso? Né? Então, eu fui aos poucos, fui escutando e tudo. E realmente, depois eu comecei a entender que não precisa exatamente passar pela dor para evoluir. Porque, com consequência, eu diria assim, precisamos agradecer a dor, que isso nos ajuda a evoluir. E eu não entendi, na época eu não entendi muito. Né? Na minha cabeça não é necessário sofrer para que eu pudesse evoluir. Daí, quando você vai estudando e tudo, você vê que a gente só sofre porque escolhe sofrer. Você tem um outro caminho, né? Tem um caminho que é que não tenha dor, mas exatamente pela condição nossa a gente escolhe a dor, né? Então você é começa a necessária essa entender, dor. você começou a entender depois que a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opção, né? Que às vezes a gente É confunde opção. dor com sofrimento, né? Dor com sofrimento são coisas E diferentes, né? Muito bom. E Mas você, Cris? igual a dona Raquel, igual a dona Raquel falou, choca quando você, como assim, Choca, gente? Que choca. isso? Eu preciso sofrer? Eu preciso sofrer? Isso. Peraí, para evoluir eu preciso Peraí, sofrer. é isso. Então, isso. Masoquista. E você, É. Marcos ou Cris? Não sei quem dos dois está levantando a mãozinha aí. Querem falar alguma coisa? Eu acho que uma coisa que mais incomodou na época, né, da revelação do Espiritismo foi Não, para você. O quê? Para mim? Não, eu sei, mas... Para você. Tá bom. Então, Ok. A pluralidade das existências, né? Acho que isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu acho que mexeu com o surgimento do Espiritismo e mexeu comigo também, que eu vim de uma família tradicionalmente evangélica, né? Então foi uma coisa bem difícil que deu um nó desgraçado na minha cabeça. Hoje uma coisa tão simples, mas naquela época deu um nó bem grande. Ótimo. Muito interessante. Pois a ideia disso, então, você vê como o conceito, continua, o que Miramei escreveu foi bem interessante, né? A espera por anos e anos de um corpo doutrinário que se usa na realidade, um conceito filosófico, religioso e científico para você observar e analisar as questões do mundo interno, seus, e do mundo externo, né? Está bem organizada, bem fundamentada. Não é ela que precisa esperar, e sim nós, o amadurecimento psicológico da humanidade, para poder enfrentar os seus problemas, analisar as suas questões, né? E observar atentamente as suas potencialidades, tendo, né, esta ferramenta que se difere de todas as demais, não por ser melhor ou por ser pior, mas sim porque consegue abarcar em seus conceitos doutrinários esse tríplice aspecto que se diferencia, né, em várias vertentes. Isso é bem interessante. E isso tem tudo a ver com o processo mediúnico e com a concepção desse processo mediúnico como potencialidade do espírito. Mas vamos continuar. Não nos causa admiração o fato de encontrarmos, no terceiro parágrafo, um médium que sinta prazer de vangloriar-se pelo que faz de bom aos outros.
E não digo só médiuns, falo também de padres, de bispos, de pastores, né, mães de santos, enfim. O que não falta é gente aí para falar sobre isso. E cientistas ateus também. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. É preferível, assim, a fazer o mal. No entanto, é bom que se aprenda a trabalhar na ordem do bem, sem os estigmas da exibição, para que não se perca a afinidade com a verdadeira educação dos sentidos, dos sentimentos. Estamos em uma escola que se divide em vários cursos de aperfeiçoamento. Existem alunos que nunca alardeiam o que fazem em favor do próximo. No entanto, sentem prazer quando alguém fala sobre o que fizeram. Estimulam os companheiros para falarem das suas obras de caridade e não gostam quando se fala que o bem é um dever moral de quem o faz. São reações de inferioridade. São conflitos causados pelos condicionamentos anteriores. A presunção é um mal que tem a capacidade de desvalorizar o amor que começa a nascer no coração. O espírito deve lutar para extirpá-la do seu mundo interno, convidando as virtudes para o grande acompanhamento na consciência. Sejamos vigorosos na luta de cada dia, aquela luta que marca a nossa renovação em Cristo. O alardeador engana a si mesmo, porque se ele entregasse as suas boas ações no silêncio, seria melhor conhecido e nunca antipatizado. Eu sempre costumo falar que o mal faz muito alarde, né? E o bem é silencioso. E num dos livros do Kardec, eu acho que é praticamente um dos últimos, que é a Gênese, na última parte, né, que é a nova era, ele deixa muito bem claro sobre essas mudanças que ele já organizava na mente dele sobre o futuro dos próximos 150, 200 anos. Isso ainda em 1560, 1570, por aí. Novas, né? Essa nova era, digamos assim. E ele falou justamente que os grandes conflitos eram esses, conflitos morais, conflitos internos, conflitos que queriam se dar no silêncio íntimo de cada um, na luta cotidiana dos valores que ele precisava amealhar, que essas gerações do porvir deveriam amealhar no coração para serem os semeadores da nova era, digamos assim, os trabalhadores das últimas horas, né? Enfim, isso é bem interessante nessa frase do livro, do capítulo. O alardeador engana a si mesmo, porque se ele entregasse as suas orações no silêncio, seria melhor conhecido e nunca antipatizado. É no silêncio, né, íntimo de cada um que se dá a nossa grande guerra, né, a nossa grande renovação e revolução dos nossos costumes, dos nossos valores. Pois vamos continuar. Confere o que estás fazendo com a tua vida e torna a conferir. Examina teus pensamentos e torna a examinar. Policia tua fala e torna a vigiar, para não acontecer contigo quais os escribas e fariseus, cantando e orando em praça pública para serem vistos pelos outros. Sejamos discretos em tudo o que devemos fazer, mostrando uma mediunidade cheia de discernimento na atividade do amor. O devaneio das nossas faculdades interrompe os valores espirituais que nos foram entregues por misericórdia como instrumentos na lavoura da benevolência. Entregues, diga-se passagem, abrindo parênteses, não como doação, entregues porque deram-nos oportunidade, né, para que essas faculdades, nossos valores internos, pudessem ser construídos. Não há dádivas. Nada foi dado. O que foi dado a cada um de nós foram oportunidades para cada um, por livre escolha e vontade, amalhar dentro do coração esses valores internos. Continuando no parágrafo,
Esperamos que os sensitivos não ingressem no fanatismo, fato que encontramos com frequência nos primeiros passos dos aprendizes ao desenvolvimento mediúnico. O exagero em todas as atividades é extremo que se incompatibiliza com o bom senso e não deixa de estragar os trabalhos que devem expressar a nobreza de qualidades e firmeza de caráter. A sensatez nos recomenda o caminho do meio, onde mora a vigilância e existe a harmonia. Quando ele fala aqui o desenvolvimento mediúnico, ele justamente está falando nessa capacidade inerente do espírito, encarnado ou desencarnado, de, através de um outro sentido em desenvolvimento, que é o processo mediúnico, né, perceber sinais, energias, comunicações do mundo que o circunda. O mundo nesta dimensão e na dimensão paralela nas diversas dimensões existentes. Pois bem, essa capacidade construtiva do espírito, que é ele que constrói com o decorrer da sua existência, né, ele vai desenvolvendo, vai apurando. Igual, por exemplo, se apura o bom ouvinte de uma música clássica, né, para observar as harmônicas, as dissonâncias, né, um bom pintor, um bom observador de arte abstrata, de pintura num Brenan, do Renoir, né, de um Picasso, observa, por exemplo, as tonalidades, ou aquele degustador de um vinho, né, ou de alguma comida, melhorar seu paladar, um bom leitor para apurar as ideias melhores, as palavras melhores. Pois bem, o processo mediúnico se dá da mesma forma. Nós precisamos aprimorar, atentar, observar esses fenômenos, essas possibilidades de comunicação existente nessa dimensão e nas outras. E nesse processo, por muitas vezes, né, ou dentro da doutrina espírita ou fora dela, né, nas mais lides possíveis de cunho religioso que existem pelo mundo, há muito fanatismo. Fanatismo porque acredita-se que esta sensibilidade é algo sobrenatural, né? E que aquele que a desenvolve, aquele que consegue ter uma sensibilidade maior, é dotado de uma característica ímpar e que precisa, por assim dizer, de cuidados especiais, porque ele, em sua maioria, tem um contato direto com a divindade ou com os seres astrais superiores. Então, toda essa fenomenologia começa a exercer um efeito danoso psicológico no indivíduo que se encontra, né, digamos assim, no joguete, né, de suas emoções mais egoísticas possíveis. Então, se juntando a tudo isso, o fanatismo se debruça completamente sobre o indivíduo. Mas o pior do que isso é que esse fanático, com essa visão unilateral dos fenômenos e da vida, né, ele exerce uma rígida influência, não apenas com ele, muito pior, com os demais, com os outros, e forma uma turba de pessoas, né, uma turba, né, alienada, né, aloada com esse fanatismo. E é justamente, agora eu faço uma pergunta incômoda para quem quiser se expor aqui, né, eu faço uma pergunta incômoda, e dentro da doutrina, né, dentro da doutrina, né, não digo de outras denominações religiosas, mas cá dentro da doutrina, visualizando ela com perfil religioso, né, que eu sou muito reticente a isso. Eu gosto de ver a doutrina como doutrina, não como religião. Tudo bem, mas vamos ver como religião. Nesse aspecto, vocês acham que há algum fanatismo dentro dela? Com certeza. Existe Renato, sim. eu acho que sim. 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 Sim, Sim. Ótimo. E esse fanatismo, agora vem uma pergunta interessantíssima, porque em outras vertentes religiosas existem certos fanatismos que são até, digamos assim, respaldados, né, pelos patriarcas daquela religião, né? Existem como justificativas. E agora eu pergunto, e dentro da doutrina, nos livros básicos da doutrina e nos demais que vieram psicografados, eu pergunto a vocês,
tem algum respaldo que afirma, que defenda esse tipo de visão unilateral de alguma coisa? Eu não especificamente, mas lembrando o que o Marcos falou a respeito da Está dando pluralidade. eco, tá dando eco, Luciano. Ok. Recorrendo à fala do Marcos, quando ele citou a pluralidade das existências, nós ainda nos mantemos presos aos nossos atavismos, né? E por uma questão de conveniência, digamos assim, de exercício, inclusive, de autoconhecimento, os membros, independente da religião, quando eles se afinizam com uma determinada religião, eles simplesmente mantêm o mesmo padrão que eles mantiveram ou mantinham em outras encarnações dentro das suas paixões religiosas. Então, se hoje nós temos esse comportamento unilateral, monofocado em cima de uma única obra, tida como espiritual, e que por ela se mata, se corrompe, se enriquece absurdamente, é porque certamente esses componentes fizeram a mesma coisa no passado. E hoje estão tendo a oportunidade de se reajustar em frente à justiça divina e à sua consciência, mas que novamente caíram frente às paixões que trouxeram de outras encarnações. Então, eu faço essa leitura. É a cristalização de conceitos religiosos, de encarnações pretéritas, que hoje tiveram, por misericórdia divina, a oportunidade de se reajustarem em outras religiões, mas o padrão recorrente que mantinha o sujeito preso àqueles conceitos religiosos do passado se mantém até hoje. Essa é a minha leitura. Vestidos de outra forma, né, meu caro? Exatamente, porque os atores são os mesmos. O que mudam são os personagens. É por isso que eu gosto sempre de alardear, no bom sentido, alardear no bom sentido, que não existe. Se você entra num grupo espírita, se você está conversando com espíritas, se você está frequentando religiosamente, assim, digamos, um centro espírita, e eles começam a vir com aquela história de que, olha, não pode ler A, não pode ler B, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e esses bandos não pode, você começa a repensar. Eu falei, olha, a doutrina ela é clara, ela deixa o indivíduo livre para fazer bom uso de sua liberdade de consciência, da sua liberdade de possibilidade de conhecer alguma coisa, de ler, reler o que achar conveniente, de fazer as suas escolhas. Porque o papel fundamental da doutrina não é transformá-lo em espírita. Não é esse. É ajudar o indivíduo a se tornar uma pessoa melhor do bem, seja ele espírita, católico, umbandista, o que for. Né? Então, dentro dessa possibilidade, né, há todo um colorido de novas leituras, né, que precisam ser, digamos, instigadas naquele indivíduo para se conhecer. Veja o nosso pequeno exemplo desse grupo. Eu passei o mês de fevereiro todo falando sobre assuntos que diretamente nada tem a ver conosco. Física, química, biologia, né? Mas tem tudo a ver conosco. Né? Por quê? Porque isso faz parte do processo, faz parte do conhecimento. Né? Um conhecimento do indivíduo para a evolução. Né? Ele pode usar esse conhecimento nessa encarnação, numa outra, sabe lá Deus quando, mas é o conhecimento, é o estudo da natureza, né? E suas ligações com o mundo que nós vivemos. Mais informações para se transformar em conhecimento. Enfim. Então, não existe em lugar nenhum respaldo para que o espírita fique com uma só tipo de leitura, uma visão unilateral do fato A, B, C. Não existe. É tudo como fala o Zé Luiz, que não está aqui, né? Como é que ele diz? Tudo pode ser e depende. Pode ser e depende. Pode ser e depende. É isso, tudo relativo. A única coisa de absoluto que nós temos são verdades simples, como a existência de Deus, o amor, né, a tolerância, né, essas coisas do sentimento que enobrecem a alma na sua ascensão espiritual são as únicas
fundamentos que certeza que nós temos. O resto pode ser e depende. Mas, continuando, quando queremos mostrar o pouco que fazemos em favor dos outros, é prova de que não estamos acostumados aos trabalhos que ajudam o próximo. A maturidade mostra-nos que toda vivência do bem é dever das criaturas, e todo dever cumprido é força granjeada para o próprio coração que o pratica. Chegamos à conclusão, por experiência nos serviços sociais, que onde existe o amor, não existem palavras anunciando o bem que se faz. Quando tratamos da mediunidade, a responsabilidade para com os nossos irmãos carentes é bem maior, porque eles passam a ser a nossa própria carne, o nosso próprio mundo, onde respiramos. O irmão carente, eu tenho certeza que não é carente financeiramente, não, tá? É carente de tudo. Tem pessoas ricos que são carentes e tem pessoas pobres que não são carentes e vice-versa. A carência aqui é carência de valores, de sentimento, de querer um ombro amigo, uma palavra amiga e tudo mais. Vamos lá. O que estiver ao nosso alcance, façamos-lhes sem tocar o gasofilácio da ilusão, companheiro da soberba. É muito triste, e para nós a tristeza é maior, quando notamos que os medianeiros que nos servem assentam-se nos bancos dos seus feitos à espera de gratidão. Isto que ele está falando é o espírito Miramês, hein? Ele está falando via processo mediúnico com o médium João Nunes Maia. Né? Então, continuando. A caridade atrofia-se nas suas primeiras expressões de amor e entra na área do comércio, onde as trocas são indispensáveis e satisfazem ao comerciante. Vamos lembrar-nos, meus irmãos, do destino do Evangelho nessa pátria de redenção. Nenhumas modificações podem tentar enquanto vigorarem as nossas inferioridades. Por isso que é interessante o tempo todo a observação e análise. Mas eu faço só um ponderamento aqui, uma pergunta para o grupo. Qual a finalidade mesmo fundamental do exercício mediúnico, hein? Alguém poderia me dar uma luz em breves palavras? Qual é a pergunta? Qual a finalidade fundamental do exercício mediúnico? O socorro. Caridade. Também, mas tem um aditivo aí que vocês não pensaram. É a evolução moral do próprio medianeiro. Começa por ele. O desdobramento, sim, que vem nessas consequências. A caridade, o amparo, a assistência, a iluminação. Mas, fundamentalmente, a mediunidade é uma ferramenta que aprimora o próprio médium. Ele primeiro atende assim, para depois, a partir desse momento, atender ao próximo. Primeiro, a reforma íntima, como tendo a ferramenta do processo mediúnico. Ele capta o externo, começa a observar que não é ninguém, que não é nada, que tem um mundo para ser descoberto, né? E ele começa a essa ferramenta, né? Esse ensejo, digamos assim, para ele se observar mais, para ele ir em busca de conhecimentos, né? Em busca de um processo religioso, não uma religião, um processo religioso que faça-o se conhecer um pouco mais e conhecer um pouco mais do além, né? Do além daquilo que a gente conhece. Né? Mas isso é para todos, não é? Não é só para o médium, não é só para o exercício mediúnico. Sim, mas o médium, todos nós somos médium, Raquel. Posso fazer uma contribuição? Eu reforço a fala da Raquel, porque recorrentes vezes eu falo exatamente a mesma coisa. Porque todos esses estudos que são direcionados específicos para o medianeiro, ele não é fundamentalmente para o medianeiro. Ele atende a todo ser humano, até porque todos nós somos médios em potencial. Então, a base moral que foi construída pela doutrina para orientar o médium e edificar a plataforma do bom trabalho, do bom servir, serve para todo e qualquer ser humano, porque a base é uma só. Obrigado. De nada, meu querido. Continuando, para finalizar. Pois bem, o Evangelho é luz que brilha na eternidade.
Eu coloquei aqui, a eternidade. Capaz de iluminar e modificar as trevas dos nossos sentimentos. Cuidemos de semear, vigiando o nosso plantio, porque a colheita é feita consoante as sementes que lançamos nos solos das consciências. Tudo, na verdade, pertence a Deus. No entanto, ele deixou sobre os nossos cuidados o que nos compete conquistar. Podemos modificar muita coisa em nossos caminhos e mudar a direção dos nossos destinos, esvaziando os nossos fardos de vidas passadas. A nossa mente é criadora e trabalha co-criando. O nosso futuro será reflexo do nosso presente, como o presente o é do passado. Convidamos os médiuns para que aproveitem as oportunidades de servir sem reclamar, de sofrer sem blasfemar, de ajudar sem pedir ajuda, de compreender sem exigir compreensão, de amar sem pedir amor em troca, porque o tempo que passa sem proveito é tesouro abandonado. O Banco Universal nos pedirá contas dos valores que foram postos sobre a nossa vigilância. Se não tivermos o cuidado de multiplicá-los na sequência que as necessidades nos pedem, falta-nos o interesse de ajudar por amor. Fracassamos e, no fracasso, as trevas se aproximam e nos convidam para o seu reino de desespero. Teremos, então, perdido a oportunidade de sentir as primeiras chamas da felicidade, que dimanam do dever cumprido e na caridade do amor. Por fim, eu pergunto para todos vocês do grupo: qual a circunstância, né? A gente às vezes observa que esse processo mediúnico ele é constante, que as mensagens chegam, que as percepções chegam constantemente às vezes, e não nos damos conta. Vocês já se depararam com isso? Às vezes você está com um problema na sua cabeça, não sabe responder o porquê, né? E vem, você escuta uma música que tem uma determinada palavra, uma mensagem, ou outra música parecida com a mesma mensagem. Você vê um filme que diz uma palavra específica, uma situação específica, ou você vê uma mensagem aberta, um livro, uma mensagem da Bíblia, né? Você abre a casa Bíblia e começa a ler, e tem lá um provérbio, tem lá uma palavra. Né? Vocês acham que isso faz parte do processo mediúnico também ou não? A pior resposta não é tão difícil de ser encontrada no Livro dos Espíritos, na questão 459, né, que todos nós já conhecemos. Todos nós somos, invariavelmente, influenciados pelos espíritos. Né? E como fala Paulo, nós vivemos vigiados sob uma nuvem de testemunhas. Né? A resposta é essa, sim. Então, ótimo. E por que eu usei essas coisas simples? Porque eu não preciso ser médium ostensivo para entender o processo mediúnico, para entender a minha sensibilidade com o mundo astral, para entender que, às vezes, como você acabou de falar, existe uma multidão de espíritos ao redor, né, querendo falar algo para você, te dar um conselho, ou não, né, ou te levar para um outro caminho. Né? Quando o bem está próximo, ele tenta se expressar de várias maneiras. E quando você não consegue observar isso de forma ostensiva, ele toma outros caminhos para te apresentar, seja numa leitura, seja no escutar de uma música, seja numa referência de uma memória. E por isto, aí vem linkado com a pergunta anterior. Esse processo mediúnico ele tem tudo a ver com a reforma íntima. Porque se você não está bem consigo mesmo, se você não se percebe, esses detalhes do dia a dia te escapam. E você precisa estar centrado, né, na tua reforma de moral, na tua reforma íntima, para poder ficar atento aos detalhes que a vida faz, né, que a vida te dá, para você observar uma palavra, alguma coisa encorajadora, né, para passar por uma determinada dificuldade, porque é a vida te empurrando, digamos assim, né, para
as novas conquistas, a conquista silenciosa do ser. Fala, Raquel. Posso te compartilhar ou não? Pode sim, Luciano. Quando você começou a falar sobre a questão de todos sermos médios, eu lembrei que há 2 anos atrás nós concluímos o estudo no livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas domingo, agora, sábado, domingo, Josi e eu tivemos oportunidade de relembrar, e que o último capítulo desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, o mentor, que era o Aulus, está conversando com o André Luiz e com o Hilário, e ele diz que a mediunidade, como instrumentação da vida, surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Microfone fechado, Eunápio. Muito bom, Raquel. Achei bem interessante o que você falou. Eu esqueci de abrir e fechar esse troço do microfone aqui. Isso é automático, né? Espero que invente um microfone que a gente comece a falar e desbloqueia. Tem uma mãozinha levantada, mas não é a minha, porque no telefone eu não consigo levantar a mão. É a Raquel. Não. Você está em seguida, Fátima. Está logo depois da Raquel. Tá. Eunápio, é uma colocação e, ao mesmo tempo, uma pergunta, né? Essa questão da mediunidade, ela pode ser comparada ao que a gente chama também de intuição, insight, não é isso? Sim, olha só, a intuição e insight, né, fazem parte dos mecanismos mediúnicos, né? Okay. O que nós chamamos de mediunidade? Né? Mediunidade é aquela capacidade que todo espírito encarnado e desencarnado possui de captar informações, né, do plano astral, desse plano astral que nós estamos e dos demais de outras dimensões, entendeu? Se essa informação pode vir de forma ostensiva, pode vir por intuição, por insights, mas existem insights, e isso é interessante, existem insights da psicologia, né, que são, na realidade, não são mediúnicas, porque ela não vem, né, de fora do ser. Ela são informações que estão guardadas, né, dentro da própria construção do indivíduo, entendeu? Então, experiências do indivíduo, né? E como ela está lá guardada nos escaninhos da memória integral daquele indivíduo, de suas várias encarnações, ou do que ele faz em desdobramento quando ele estuda no mundo astral, enfim, é dele, não é de outro, é dele, né? Então, esses insights também podem vir do próprio indivíduo, tá entendendo, Raquel? Fátima? Sim. Porque nós dividimos, a gente vai estudar isso mais a miúde, mas a gente divide praticamente em 2 grandes grupos, a mediunidade e animismo, né? A mediunidade é a capacidade que o espírito tem de ser medianeiro, né? Ser ponte. Ser ponte, o que é isso? Ele capta a informação do externo dele, de um outro ser vivo, né? do plano astral, e capta para ele e passa para outra pessoa, enfim, ou passa para ele mesmo. Ele está lá captando. Tá? Eu preciso de algo externo, né? Eu preciso de algo externo, né? De um espírito externo para poder me dar essa informação. Pois bem, aí agora o animismo não, Eunápio, você, Fátima, Raquel, seja lá quem for, ele vai até, né,
ao mundo astral e capta a informação própria, é ele que traz, né? Ele não é ponte para nada, é ele mesmo que faz esse processo, entendeu? Então, Posso complementar depois? Desculpe. Rapidinho, de forma poética, quando André Luiz nos fala no último capítulo, e a Raquel acabou de falar, né, que como é que é a semente, o perfume, né, a planta, o perfume, não sei o quê, porque, na realidade, alguma entidade superior, né, Deus, Jesus, por que não, está intuindo para aquele ser, para que ele seja colaborador também da natureza, entendeu? Então, também é um processo mediúnico, né? Eu me torno médium toda vez que eu sou ponte para algo. Quando eu vou buscar algo, eu já não sou médium, né? É uma característica anímica do meu espírito. Eu vou lá e busco informação. Entendeu? Tá, Fala, Luciano. Não, é exatamente isso. Só uma palavrinha para encaixar na tua fala, porque acho que ela vai complementar, inclusive, a dúvida da Camila. Quando você vai buscar, você está expandindo a sua alma. É parte de você que está indo buscar informação. Quando você está dentro de você, no processo mediúnico, em transe, na mediúnica, a gente chama de mesa mediúnica, é que o espírito se aproxima de você. Então, é o exo, é o de fora para dentro, e é o interior. Então, quando você busca alguma coisa e você não obtém essa informação, eu estou parafraseando o Leonardo, que lá vem de fora, é mediunidade. Quando você se expande essa consciência, expande seu ser na direção do mais alto, você própria, não é o espírito de fora, é a alma, que é o espírito encarnado, que é a Camila, que vai buscar a informação. Né? Então, é muito interessante essa discussão e muito construtiva, porque alguns, inclusive, ainda têm algumas dúvidas acerca do que é mediunidade e o que é animismo, porque até hoje, até os mais cascudos, digamos assim, ainda têm dúvida em relação a isso. Por exemplo, o trabalho mediúnico, em algumas vezes, acontece do medianeiro, que também não tem problema nenhum. Ele ficar inseguro em relação à informação que ele recebeu, se foi ele, no processo dele, expandido, foi até o plano espiritual e colheu a informação, ou se a informação partiu do plano espiritual até ele. Então, é uma via de mão dupla. Não é muito fácil se identificar esse processo, não. Porque muitas das vezes a gente acaba se confundindo, achando que a informação é do espírito, na verdade é nossa, é da ânima, da alma. É a própria alma que se expande e obtém informação. Obrigado. É uma colocação, não sei se tem alguém na frente, mas é que tem muito a ver com o que você acabou de dizer. É que também essa linha ela é muito sutil, né, Luciano? Porque, por exemplo, quando eu mesma busco esse crescimento da minha alma, eu também atraio influências positivas que me conduzem numa intuição, aonde buscar, o que abrir, o que me enriquecer, porque eu estou numa sintonia também superior, não é isso? Perfeito. Posso escolher Isso mesmo, Raquel, perfeito. Vai. Não, é exatamente isso, porque veja bem, tudo em a natureza tende ao progresso, à evolução. Então, não importa especificamente o grau de importância que nós vamos dar a essa captação de informações. Tanto faz anímica como mediúnica, se é para o bem, não importa, porque Deus é generoso demais com cada um de nós. Então, se nós direcionarmos o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso sentimento, em detrimento de algo maior, que seja para nós, para nos edificar moralmente, que seja para o próximo, independente de qual tenha sido o processo anímico ou mediúnico, o bem vai se dar. Então, Deus age dessas duas formas para que nós possamos nos promover moralmente e, sobretudo, promover o próximo. É muito interessante essa colocação, porque até hoje ainda gera dúvida. Obrigado, Ana. Nós vivenciamos na prática, quinta-feira, aqui, um processo desse. Quando a Cris escreveu aquela mensagem, que aí ficou, foi intuída, foi eu mesma, foi. Aí,
Não importa, a mensagem foi para uma síntese de um entendimento e para uma elevação da compreensão, para o bem, uma mensagem com teor positivo. Não é um exemplo? Perfeito, É um perfeito. exemplo. Eu Edificar. não estava na Não quinta, só, mas é não só a exemplo Cris ótimo. na quinta-feira, como a Fátima também, Elisângela antes de ontem, no sábado. Né? Porque o canal estando aberto, quando a gente coloca à disposição do trabalho, quando a gente relaxa e entra em sintonia com o teu... Desculpa, Anápio, se você não calar minha boca, eu vou ficar falando por aqui, cara. Não, pode falar. Se a gente está predisposto a entrar na sintonia da psicologia, por exemplo, do evangelho, por exemplo, nós estamos desarmados, sem os personalismos. Quem está aqui, praticamente 50% do ser integral que nós somos. Ainda com o resquício do homem, né, velho, é natural, mas esse processo de estudo diário, inclusive, ele vai descascando as camadas do homem velho, trazendo para nós. Então, é muito pertinente a pergunta da Raquel, eu acho que ela, inclusive, até esclarece algumas outras dúvidas que alguém, porventura, possa ter. Mas é isso mesmo, tá? A gente se conecta com o mais alto, independente que seja de fora ou de dentro, se é uma mensagem para edificar, ela vem. Obrigado, Por isso não falo que é mais. interessante, por isso que eu acho, que eu tenho certeza que nesse capítulo, quando ele falou mediunidade sem alarme, ele está aqui porque tanto mediunidade quanto animismo sem alarme é o correto, né? Porque o animismo da mesma forma. Eu acho que se o texto pode ser espelhado, digamos assim, para também esse outro fenômeno que é o anímico, né? Quando eu começo a me concentrar, vamos supor, eu me concentro, eu começo com as técnicas específicas, eu faço naturalmente desdobramento astral, né? Eu projeto, né, o meu espírito, né, e desse projetar do espírito para outra dimensão, né, eu vou em busca de novas informações, vou auxiliar, né, conscientemente alguém, vou para um estudo, vou seja lá para onde for, sou eu que estou fazendo esse trabalho, né? E esse trabalho no bem, ele vai também proporcionar o desenvolvimento meu dessa minha individualidade. Ou se eu, né, já em processo mediúnico, né, recebo informação de um ser astral, né, ou de um ser encarnado, por que não? Né? De um ser encarnado, eu posso também receber informação de um ser encarnado, um ser que mora na Nova Zelândia, que eu nem conheço. Pode ter um indivíduo lá em Nova Zelândia que eu nem conheço, né? Só que nós podemos trabalhar junto no mundo astral. Nós podemos fazer parte dos mesmos grupos de desenvolvimento do mundo astral, né? E ele lá na Nova Zelândia, no sono ou desdobramento consciente, me encontre, né? E me informe alguma coisa, né? Para alguém que eu conheço em comum, eu estou sendo médium também, né? Porque eu estou mediando uma informação, né? Enfim, então eu acho isso interessante, né? Tudo isso de forma consciente para o bem é um processo, né? É um caminho, digamos assim, aberto para o nosso desenvolvimento. Posso Por isso, novamente, da questão, todo esse processo mediúnico, anímico, ele tem como ponto fundamental a nossa reforma íntima, a nossa análise, né? Agregar valor a essa individualidade, que agora ela pode ser espírita, católica, protestante, budista, né? Mas para Deus não há essas diferenças de religiões, né? Há sim construção interna para sermos co-criadores melhores. Vai, Marcos. Quem dentro do Espiritismo já escutou falar que temos que tomar cuidado com o animismo? Lógico que eu já escutei isso. Por quê? Por que ocorre isso? É o fundamentalismo. Tá, É um dos fundamentalismos que as pessoas fazem da doutrina. agora Por isso que o que o Luciano falou eu achei fantástico, porque, na verdade, você pode servir ao bem ou através mediunicamente ou através do animismo. Você pode fazer o bem, né? Então, por que temer? Quando eu fiz o curso mediúnico, falavam, ó, toma cuidado com o animismo, né? Eu já falei, meu Deus, com o animismo. Então, por que ter que tomar esse cuidado? Se você realmente, a informação que vai sair de você, a iniciativa que vai sair de você, né? O resultado
da ação está justamente focada no bem, não tem que tomar cuidado, né? Porque parece que nós, como médiums, temos que ter o nosso contato com o mundo espiritual estabelecido, receber o input de um espírito para poder dizer que somos médiums. Não é assim que funciona? Né? Uhum. Agora, eu vou falar mais uma coisinha. Vocês, quem aqui já teve o dia que vocês estavam cuspindo fogo? Todos nós. Né? Camila, não tem dia que você está cuspindo fogo, Camila? Eu tenho um dia, Eunápio, talvez a Marisa. Eu tenho. Fogo e maribondo. Né? Eu cuspo fogo e maribondo. Olha, Hoje, isso é antes de médico começar o psicofônico com estudo, um tava dragão assim. incorporado e não tem ninguém que doutrine. Vocês Aí a estão gente vendo, pensa, né? Hoje aqui tá o cão chupando manga. O Luiz tá assim, da pá virada hoje. Então, Sério. Eu já rezei pro anjo da guarda dele antes de começar o estudo, mas o menino não sossega. Então, É criança, Camila, é natural. mas o que eu quero dizer com tudo isso é, às É vezes, porque tem muito amigo na classe, aí ele fica brincando. mas o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: tem dia que a gente está realmente da pá virada, né? Que a gente é como é que é, cão chupando manga. E tem ainda um detalhe, né? Assim, como é que é aquela brincadeira lá, Luciano? Hoje eu estou querendo fazer mal, né? Assim, a gente tem dia que a gente acorda assim, bom dia, que você fala bom dia, fala assim, não me enche o saco, né? Mais ou menos assim, muito bem. O que eu quero dizer com isso parece que quando a gente está nessa sintonia, é tudo cerrado. Não parece? Aí você vai Não, não é trabalhar. parece, não. Acontece mesmo. É lei de Murphy. A manteiga que cai para baixo, assim, do pão. Manteiga Você que pega cai o pra pão baixo. fresquinho, passa a manteiga, na hora que você vai morder, pau no chão. Aí você vai lá no caixa do banco, aí não sai o dinheiro que você precisa, aí você pede ônibus, pede metrô, aí chega no trabalho, aí já briga com o chefe, briga com teus colegas e não sei o quê. Muito bem. O que eu quero dizer com isso é... Aí vai para um grupo se chama obsessão. Aí vai para um grupo espírita que é o professor, o facilitador Eunápio, né? Aí piora tudo. Calma. Aí chega um sujeito assim, chamado teu espírito protetor, e fala assim, querido, querida, né? Tá valendo a pena fazer tudo isso? Vocês já receberam esse tipo de input? Eu já recebi diversas vezes. Que chega o espírito protetor, te dá um abraço, te dá um beijinho, faz um carinho assim e fala assim, o que você está ganhando com tudo isso? E aí você tem aquele, né, opa, acordei, né? E porque ele dá aquele chacoalhão também, né? Acorda, sai dessa, acorda, né? E aí a gente começa a perceber que a ação da espiritualidade amiga ocorre também naquele momento que você não está bem, que eles estão querendo tirar você daquela situação, daquela energia negativa na qual você mesmo se envolveu, né? Então, é muito interessante. Insisto, não estamos desamparados nunca. Já falei isso diversas vezes aqui, repito hoje. Nunca. Né? Nunca. Né? Então, o esforço, né, do nosso espírito protetor, dos nossos espíritos amigos, fala assim, acorda, esse caminho que você escolheu hoje não está legal, não vai te levar a lugar nenhum, você está gastando uma energia desgraçada e você não vai terminar o teu dia bem. Né? Então, muda a sintonia. Isso mesmo, Marcos. Inclusive, como o texto falou, você às vezes encontra essa resposta num filme que você vai ver, num livro que você está lendo, numa música que você está escutando, a mensagem está lá. Porque às vezes ele sussurra no teu ouvido, né? Ouvido, e você não consegue mesmo assim entender. Aí você vê um jornal, vê um programa de televisão que está lá uma resposta possível para as tuas dúvidas e perguntas. E às vezes você precisa de um input positivo, que seja... Você tá da pá virada, você tá o cão chupando manga. Aí você passa na frente daquele mar lindo, né? Você vê uma flor, você vê uma criança que sorri para você e de repente é o input que você recebe para mudar completamente a tua posição, tua postura mental, tua atitude. Isso mesmo, Marco. Antes que eu falar, esqueça, Luciano? Quero sim. Posso? Pode. Não. Bom, de trás para frente, Fátima colocou uma coisa pertinente no chat, através do sonho também. Duas questões que o Marcos colocou. Primeiro, que o animismo, a gente agora entende por que existe alguma restrição por parte de determinados dirigentes.
é que, em alguns casos, na mediúnica, o médium, no processo anímico, ele não está se desdobrando para o ambiente onde vai colher informação. Ele traz de si próprio as informações e confunde o trabalho de resgate e socorro. Por isso, a restrição. Uma outra coisa, assim, também que o Cris é ótimo, aqui o nome está debaixo dele aqui, Cris, não é você? Dá uma olhadinha aqui. Que coisa linda, olha só. Na verdade, quem oferece convite para que os amiguinhos virem o pão de cabeça para baixo com a manteiga somos nós, Camila. Não é ninguém, não. Exatamente. Somos nós. A gente dá o comando e depois reclama que vem, a vida está uma turbulência só. Orai e vigiai. A distringência de pensamento é o tônus, inclusive, que Joana de Ângeles fala através de Valdo. Vamos pensar corretamente, vamos pensar para o alto, vamos pensar para cima, pensamentos luminosos e nobres. A gente começa a distringir a nossa ambiência e esses irmãozinhos que ficam no nosso entorno, atraídos por nós mesmos, os zombeteiros, os brincalhões, os bobos da corte. Não tem nada a ver com a gente, não tem conexão com a gente, não tem resgate com a gente, estão no nosso ambiente. A gente dá senha e o cara pega e vai embora. E só uma correção, se o Nap me permite, na verdade, não é o meu espírito que sai do corpo, sou eu que saio do corpo. Porque fica uma coisa meio dúbia, né? Parece que o espírito se divide em dois, então parte dele fica no corpo, a outra parte vai para fora. Não. Quem sai do desdobramento é o próprio espírito que está no processo de expansão, né? Ou do refrigério, aquele momento de hora do recreio do espírito. Se me permite. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, pegando um gancho na sua explicação. E se você faz, né, você tem a sua conduta, você faz as suas orações, você tem uma conduta correta, e todos os dias, você está numa faixa vibratória estranha. Isso aí é um processo obsessivo? Olha, Pode ser. a gente pode até resvalar na autoobsessão, tá, Camila? Porque qual frequência você vibra? As preces, agora eu vou generalizar, as preces que nós formulamos para Deus, Jesus, o plano espiritual, elas são profundamente sentidas para tocar nesse homem velho e mudar a frequência vibratória, ou são superficiais? Porque se forem superficiais, não vai adiantar de muita coisa. A gente tem que abrir mão do nosso ego. O verbo que me incomoda. Nós devemos abrir mão do nosso ego, dessa paixão que nós nutrimos, que a gente vibra num diapasão. Nós estamos passando momentos difíceis, vamos orar. Todos nós estamos orando. Mas a gente está saindo dessa condição que nós construímos em nós, que nós trazemos do nosso passado, elevando esse padrão vibratório. Com a prece sentida, você vai em cima, você puxa esse homem velho para cima também, ele vai junto com você. E aí você abre mão um pouco, você, digo todos nós, tá? O espírita fala para o próprio ouvido. Abrir mão da nossa condição, porque conhecimento nós temos, instrumentalizados nós estamos, sendo diariamente. Ponto, esse conhecimento que está sendo construído há quase um ano, e com um grupo, fora que nós trazemos do passado recente, nós estamos colocando efetivamente no nosso íntimo. Nós queremos nos transformar? Se sim, beleza. Ok. E aí, com o passar do tempo, a ambiência doméstica, pessoal, a ambiência individual, ela vai se transformando e muda a frequência vibratória, muda o diapasão, o tom modifica. E por mais que esses irmãozinhos nossos, aí voltando ao teu caso, o pão de cabeça para baixo com a manteiga para o chão, eles não vão conseguir encontrar guarita, porque você está vibrando a frequência mais elevada. Quando você consegue se modificar, é um processo difícil. Mas isso leva um tempo, né, Lu? Com certeza. Não é uma semana que vai acontecer o milagre, nem nada. Não. Às vezes, uma vida você não consegue. Mas, em compensação, aí, o Banco Universal, como está lá no texto, ele capitaliza cada palavra de cada prece proferida e não é desperdiçado. Numa hora qualquer, os dividendos chegam. Se não for nessa encarnação, com certeza será na próxima. Obrigado. Sentida realmente, né, Luciano? Oi? Cada palavra e sentimento. Sentida. Cada palavra sentida. Pensamento e sentimento. O que potencializa a prece é o sentimento de sinceridade, humildade e simplicidade.
Abrir mão do ego, do homem velho, dessa coisa que pulsa em nós, de esquecer de marca, de roupa, não interessa. Isso não interessa. É uma relação da gente íntima com o Criador. Não tem que ter meio de acesso, não tem que ter dirigente, representante, presidente, pastor, nada disso. É uma relação íntima, pessoal, intransferível do ser humano com o seu Criador. Aí sim. Porque lá em cima, só um minutinho, lá em cima tudo é muito simples, tudo é muito humilde e tudo é muito verdadeiro. Então é nesse ponto que nós devemos nos apegar. Esquecer da matéria, essa coisa linear, tridimensional, é que atrapalha a gente, esse conhecimento e esse exercício dessa fé. Obrigado. Isso. Tem uma expositora espírita e ela estuda muito Joana de Ângeles, ela tem muitas palestras sobre o autoconhecimento, ela chama Luzia Matias. Ela diz que quando nós acordamos com essa história, né, com a colocação que o Marcos fez, cuspindo fogo, cuspindo marimbondo, acordou com a avó atrás do toco, com o cão chupando manga, essas expressões todas assim, e ela fala, isso nós às vezes queremos sair disso, mas de certa forma, é como se fosse confortável para a gente. Ah, não mexe comigo não, que hoje eu estou azeda. É aquilo assim, faz bem aquele perfil. Aí cai, atrai. E isso exatamente que o Luciano falou. Às vezes não é uma ligação, não é nada de resgate, não tem aquela presença que está ali para resolver uma questão com a gente obsidiando. Mas é uma obsessão no sentido de atrairmos esses que se alegram. O pão caiu no chão, aí ela ficou brava, e aí não sei o que, quebrou, a fila não deu certo, o dinheiro não saiu do caixa. Tudo a gente vai irritando, e eles que nos cercam, que não têm vínculo com a gente, mas estão satisfeitos, porque estão conseguindo nos tirar do foco, do equilíbrio. E isso afasta também e entristece o nosso anjo guardião, porque ele está lá intuindo, tentando, porque eles se entristecem também. Então... E sabe por quê? Desculpe, Raquel, eles promovem esse tipo de desequilíbrio em nós, porque a energia que nós geramos nos distúrbios, nos ataques de raiva, de cólera, é alimento para eles. Isso. Quando a gente vai pegar o durex, que perdeu a ponta, aquela fita adesiva que a gente não acha, que a gente fica assim, né? Que quer atirar longe, né? Tudo isso e eles estão lá. Que beleza. Até fazer um comentário rapidinho, Raquel, para reforçar o que o Luciano falou. Uma vez eu estive no Centro Espírita e era um atendimento, era uma recomendação espiritual que eu ganhei, né? E é uma coisa que eu guardei com muito carinho, porque na época eu vivia irritado, né? Eu falei, droga, para tudo era droga, né? E o espírito que veio conversar comigo aquele dia, ele falou de uma maneira muito clara. Você dá um de raiva, eles te dão 1 milhão. Então a gente começa a ter ideia da força que estamos dando para os espíritos infelizes, né? No momento que a gente expressa a nossa raiva, que a gente se manifesta, que a gente sente a raiva, né? Não precisa nem falar, mas sentir já a energia que eles precisam para multiplicar esse 1 por 1 milhão. Né? Então, foi uma recomendação. Marcos, você está falando do acesso de raiva, transformar 1 em 1 milhão, é isso? Um acesso de raiva em 1 milhão de acessos? Não, veja, é claro que é um sentido figurativo, mas a recomendação espiritual fala assim, toma cuidado, Marcos, você dá 1 de raiva e eles vão te dar 1 milhão, eles transformam isso em 1 milhão. O que significa isso? Que é um sentido figurativo, mas é a capacidade de você pegar, por exemplo, vamos falar, que tipo de energia que nós vamos falar agora? Você pega uma centelhazinha e de repente se transforma num grande incêndio.
E eles têm a capacidade de fazer isso. É energia, Camila. O nosso companheiro Edson da Costa Silva, amigo pessoal do EUNAP Lages, está aqui na nossa sala participando pela primeira vez. Ele também levantou a mão e eu acredito que ele gostaria de fazer também alguma contribuição. Edson, meu querido, pode ficar à vontade. Abre seu microfone, por favor. Microfone e câmera. Boa tarde a todos, tudo bem? No caso aqui a câmera eu ainda estou com uma indisposição, tá ok? Mas pode deixar que na próxima vez eu vou estar liberando a câmera para que vocês possam conhecer o meu rosto, tá bom? Mais uma vez, boa tarde a todos. Tenho gostado muito de estar presente aqui com todos vocês pelo convite do EUNAP. E a minha posição de fala é justamente sobre o assunto a qual está sendo comentado. Até que ponto é válido gerar vários acontecimentos, né, do nosso dia a dia, como a fila de um banco, como talvez como posso dizer, um imprevisto que possa acontecer, né, em diferentes segmentos da nossa vida comum, a gente colocar essa potência por uma ação de um espírito zombador ou um espírito brincalhão. Até que ponto é válido a gente tomar pequenas situações do nosso dia a dia como algo de potência deles e não algo corriqueiro que acontece com todas as pessoas e que, na maioria das vezes, nós precisamos ter um discernimento de lidar com esses acontecimentos de uma forma natural, até mesmo para que a gente venha trabalhar nossa paciência e virtudes a qual nós estamos buscando. Perfeita colocação, Edson. Nós vamos deixar para o nosso professor da tarde, professor EUNAP, responder. Para mim? Vai deixar para mim? Espera aí. Vai deixar para mim? Eu vou começar a falar, mas depois vocês continuam, porque eu tenho que sair de casa. Vamos lá. Na realidade, meu caro Edson, não é esses espíritos, né, não é culpa deles, digamos assim, possibilitar todas essas coisas corriqueiras. Na realidade, somos nós mesmos, nós indivíduos, que não estamos equilibrados e, por não estarmos equilibrados, sintonizamos no dial, digamos assim, dos nossos valores momentâneos com aqueles espíritos e os procuramos inconscientemente. E eles retroalimentam esses nossos sentimentos inferiores, de raiva, de energia ruim. Por quê? Porque são essas energias negativas que eles usam para alguma coisa no mundo astral inferior. Então, na realidade, a culpa não é deles, a culpa é nossa, sempre nossa, né? Eles, né, estão ali esperando os nossos desvios para nos encontrar. Entendeu, Edson? Perfeito, perfeito. Me sinto bem com a resposta. Agora, alguém quiser começar a comentar, que eu vou sair de casa e eu acho que o sinal vai ficar ruim. Vai lá, Luciano. Fala aí que você quer falar demais. Fala aí, Luciano. Não, eu já falei demais hoje. Eu acho que o Marco Sileno está querendo fazer alguma colocação aí. Marco, você que também está alinhado aí com o estudo, você gostaria de falar? Contribuir? Marco Sileno. Eu cheguei cheguei muito atrasado, né? Mas em tudo que me chamou mais atenção foi a fala do meu xará aí. Quando ele disse que na hora que ele está fazendo as coisas lá não muito certas, o anjo guardião chega e diz assim: querido, com toda calma, e aconselha ele, dá um beijinho. O meu é mais tipo Emmanuel, o meu já aprendeu com Emmanuel, não é do nível do Emmanuel, mas aprendeu, porque a única coisa que faz assim: é isso que você está aprendendo, né? Vai lá e volta e refaz. Eu digo: não, eu não vou. Vai lá e volta e refaz, cara. Senão a consequência você já sabe qual é, né? Aí eu coço a cabeça, penso direitinho, 2, 3, 4 vezes. O jeito é eu refazer, porque não vai dar certo ficar desse jeito, não. Porque a ira, como a gente foi muito bem colocado aí, a nossa ira ela só vai ser potencializada por eles. O meu Nap acabou de falar. A culpa é nossa. A gente acende a centelha. Eles transformam a fogueira. E aí, essa fogueira pode ser no local de trabalho,
pode ser no lar, no colégio, pode ser na via pública. Às vezes, por causa de quanta gente já desencarnou, por causa de uma resposta mal dada no trânsito. Já levaram o pensamento para isso? Perfeito. Ela dá uma fechada no outro, o outro faz um gesto, o outro... pronto, daqui a pouco estão alguém atirando em alguém. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, nessa centelha que a gente acende, nessa chance que a gente dá para que os nossos irmãozinhos potencializem a nossa árvore desse 1 milhão por 1. Não é? Quando nós é que temos que fazer a nossa parte, né? Porque nós estamos aqui aprendendo, e a gente é difícil, mas a gente tem que aprender a fazer justamente o contrário, a dar 1 milhão de vezes a outra face. Não é a outra face para bater do outro lado, não, é a outra face de mostrar outra maneira de agir perante uma agressão vinda de fora, perante uma coisa que não está dando muito certo, perante a tal da fita durex que não quer desenrolar do tubo de jeito nenhum, larga ela para lá e pega outro tubo. Né? É uma coisa que realmente... E acontece sempre na hora que você está com pressa. Você está doido de pressa, precisa usar aquela dor que vai sair, aí a ponta arrebenta e cola ali e some. Essas coisas já acontecem mesmo para testar a nossa paciência. E às vezes é muito mais fácil largar aquilo e fazer outra coisa. Tá bom, então vou enrolar com barbante, amarro com barbante, não uso durex, uso grampeador, uso qualquer outra coisa. A gente tem maneiras, o que eu estou querendo dizer com isso, é que a gente tem maneira de tentar desviar o foco do que vai nos trazer o mal-estar e a raiva. Mas a gente insiste naquilo e, por conta própria nossa, a gente acaba sendo responsável pelo incêndio. Quando se a gente desviar o foco, sai daquela situação e acaba amainando a situação. E depois, com calma, com tranquilidade, quando se tiver serenidade suficiente, se volta a falar no assunto. A Eliane fez uma colocação interessante aqui, Marcos. Desculpe te interromper. Ela disse o seguinte: eu aprendi que nas situações difíceis é necessário estar consciente. É de um primor essa frase. Só nesse início é necessário que estejamos conscientes, que a gente vive meio que adormecido, que o nosso foco de atenção está sempre no futuro imediato, nunca no presente. E é no presente que a coisa acontece. Né? O plano espiritual superior, ele tem uma paciência universal com a gente, mas o inferior não, eles são ladinos. Então, eles aproveitam nossas brechas para provocar, para nos testar. E, de uma certa forma, são bons professores. São bons professores, porque eles ativam na gente aquilo que nós precisamos trabalhar em nós, e que a gente faz ouvidos de mercador, olhos moucos e ouvidos de não ouvir. É uma outra leitura, é uma mudança de paradigma. Então, toda vez que a gente ficar irritado porque deu um tropeção, a gente vai gerar uma energia negativa na nossa psicosfera, que ela vai se reverter, é causa e efeito. A gente vive no mar de energias regido sob leis naturais. A Eliana foi muito interessante sua fala. Eu busco cantar mentalmente algumas músicas religiosas, assim ocupo a minha mente. Então, toda vez que o nosso pão, a nossa torrada cai com a geleia para o chão, vamos cantar. Sabe por quê? Você muda o padrão. Porque a nossa tendência imediata e reativa é se aborrecer. Mas nós estamos aqui para exercitarmos a nossa paciência. E paciência não é uma palavrinha só, não, gente. É uma virtude do Espírito. Quer agradar a Deus? Quer agradar a Deus? Quer vê-lo? Quer sentir que ele está agradando conosco? Né? Em vez de pensar em alguma coisa que não seja positiva e elevada, vamos mudar o foco. Nós estamos entrando na nova era, gente. A nova era está logo ali. E é esse padrão novo que nós devemos adotar. É claro, cada um tem o seu próprio tempo. Falei demais. Você acabou de dizer, paciência. Sim. Há quem diga, ciência da paz. Não é uma palavrinha só, não. É uma coisa para a gente fazer como ciência a vida inteira. Estudar essa ciência da paz para poder fazer essa mudança de foco e viver em paz. Acima de tudo, é o comprometimento, é o compromisso, não é com o companheiro, com a companheira, com o trabalho, é o compromisso com a própria consciência, porque é isso que nós vamos levar. Quando eu me comprometo com a ciência da paz, independente de qualquer circunstância externa, eu estou comprometido com a ciência da paz.
É claro que os testes e as provas vão vir. Quanto mais se compromete, mais parece que a gente é atestado. Mas o final das contas, quando vier o boletim, ó, você está com saldo positivo. Ai, graças a Deus, consegui passar no teste, né, Cris? Você acabou de fazer uma outra colocação importantíssima, tá? Que nós deveríamos ter como assim, meio de a gente ter atenção nisso na vida. Ou seja, quando a gente consegue fazer a coisa certa, passar por uma situação difícil, vem uma sensação muito boa, muito gostosa. Então, se nós colocarmos o foco em sentir essa sensação gostosa, a gente vai estar sempre se esforçando para fazer a coisa certa. Nas situações mais adversas, a gente agir da maneira certa, porque a gente sabe que depois, quando a gente conseguir superar, vai vir uma recompensa interna. Não é ninguém que te dá essa recompensa, é a gente mesmo, essa recompensa interna do eu fiz a coisa certa, eu me superei. Isso não tem o que pague. E se a gente conseguir colecionar isso várias vezes, a gente consegue dar o passinho de evolução que a gente está pretendendo. Obrigado, Marco. Agora é Cris e o Edson novamente. Agora são sem a ordem. Fica entre vocês dois aí. Eu ia só chamar a atenção para o quanto a palavra paciência já apareceu aqui, dita por diferentes pessoas. E o quanto nós também temos que ter o cuidado porque muitas vezes é muito cômodo também colocar a culpa, né, nos nossos irmãozinhos e por uma coisa que é nossa, inerente à nossa personalidade. Então, o quanto nós somos pacientes no dia a dia com questões do cotidiano e muitas vezes a gente acaba explodindo, acaba jogando a culpa no outro, não num desencarnado, num encarnado mesmo, pela nossa falta de paciência. Então, assim, eu acho, inclusive, que isso é um tema interessante até para se estudar, para trabalhar dentro do grupo, porque é uma questão importante, né? A gente estuda, buscando aprimoramento espiritual, buscando evoluir, mas na hora que fecha aqui o zoom, virou as costas e já pá! Que droga! Né? Cris, eu vou escalar você para fazer uma palestra em abril sobre a paciência. Aham. Eu vou pegar você na curva quando eu chegar aí na Ilha Grande, em Mangaratiba. 2 vezes. Se me fosse uma segurança mediúnica, nunca estudei nada sobre mediunidade, mas eu pego você na curva pacientemente. Mas olha só, mire no exemplo da Camila. Camila também não entendia nada. Você vai adorar. Tudo bem, eu aceito o desafio. Você vai adorar. Vamos lá. Eu acho... A Tati tem um trabalho sobre paciência. Eu tenho a impressão que ela repetiu aqui no grupo, bem no início, porque ela fez na casa, né, quando era presencial. Mas eu acho que ela repetiu. A gente pode pedir para ela também. Sim. Salvo pelo gong, hein, Cris? Edson? Não, precisa de 2. Precisa de muito trabalho sobre paciência. Não, a gente combina e faz em dupla. E aqui os dedinhos, 2, ó. Edson, querido, abre o microfone, por favor. Eu, no caso, costumo pegar os problemas do meu cotidiano, sejam eles mais simplórios até os mais complicados, do nosso dia a dia mesmo. E costumo ter sempre um posicionamento racional. As pessoas até acham que eu sou muito frio por causa disso, entende? Pode estar acontecendo um problema corriqueiro, uma briga familiar, ou um desentendimento, ou alguma coisa que sumiu, ou algo do tipo. E eu sempre faço as seguintes perguntas. O que fez tal acontecimento, né, estar ocorrendo? O que levou? Qual foi o caminho? Se eu estou nessa condição, qual foi os meus passos anteriores a chegar nessa condição? E outra pergunta, que atitude ou comportamento eu possa ter para resolver esse problema? Não resolver esse problema como um problema, não como uma solução que se apresenta de forma somente naquele momento,
mas uma solução que poderia me ajudar a eliminar aquele problema e eliminar esse problema também da vida de outras pessoas. Então, eu consigo perceber muito que o problema ele é uma oportunidade, se a gente conseguir estar conectado com a nossa mediunidade, digamos assim, se nós tivermos a percepção do espaço, do nosso tempo, do nosso interior, o problema ele ocorre e passa a ser uma oportunidade de nós criarmos algo sobre aquilo. Entende? É como se fosse uma oportunidade de nós estarmos não só crescendo com aquilo, mas desenvolver algo, ao ponto de realmente trazer uma solução. Bom, eu vou fazer uma provocação, vou ficar quieto mais uma vez. Edson, não é que pareça, não. Os problemas existem justamente para nos aprimorarmos, para nós nos evoluirmos. São exatamente para isso que eles servem. Mas a gente maldiz os problemas. Passa a palavra para quem quiser continuar aí com a resposta. É nesse sentido. Quando vem essas irritações, o domínio precisa estar na nossa mão, porque ele não vem num passe de mágica. Não vem, o nosso anjo de guarda não soluciona, ele nos intui, ele nos ajuda. O meu anjo de guarda é um pouco parecido ali com o do Marco Celeno. Ele é tipo dizer, bonito isso, né? De novo, repetindo aí coisas que já está aprendendo. Então, ele me dá uma cobrada. A gente precisa, assim, ter esse esforço no domínio. Claro que as cascas de banana, ao longo do dia, vão nos surpreender, de vez em quando nós vamos nos esborrachar, vamos esquecer e vamos cuspir os marimbondos e vamos ter umas atitudes aí para atrair. Mas, além de cantar, que foi essa ideia, que é muito positiva, tem uma outra técnica que é a mãe da Anete Guimarães, a Ana Guimarães, ela dá essa sugestão para que saiamos desse monopensamento que está ali com aquela irritabilidade, e droga, e não é possível, tudo acontece. Ela sugere que a gente pode escolher uma trova, um versinho de um poema e fique tentando memorizar. Enquanto você está se ocupando com a memorização daquela trova, daquele verso, um poema, a letra de uma música, o que for, você sai do seu foco de irritabilidade e você muda a sua sintonia e você consegue ter o domínio sobre você mesmo. Por isso que eu acho que é tão legal o que a gente falou logo no início, né? Não sei se foi o Luciano ou o Eunápio. O Eunápio provocou essa discussão, que um estudo mediúnico, quando a gente se conscientiza do que é ser médium, a gente, antes de mais nada, a gente está buscando uma reforma íntima, uma reforma moral. Porque para você ser médium dentro de uma casa espírita ou dentro do espiritismo, agora já não tem mais nem casa espírita, já não dá mais para fazer trabalho mediúnico dentro de uma casa espírita, né? Você se propõe a fazer uma mudança na tua vida. Você começa a se conscientizar de coisas que você não pensava antes. Aconteceu comigo, né? Eu acho que deve ter acontecido com muitos de vocês também. A gente começa a enxergar a vida de outra maneira e a gente tinha coisas que a gente fazia, que a gente tinha uma determinada inclinação. Você vai falar, opa, isso aqui já não faz bem. Por quê? Porque a gente acaba tendo depois a consciência também de que os espíritos menos felizes, eles vão se aproveitar das nossas más inclinações, dos nossos maus sentimentos, da nossa falta de paciência, da nossa raiva, etc., né? Então, é um passo muito importante que a gente dá para a gente chegar no nosso aprimoramento espiritual, né? Para a gente dar um passinho para a gente evoluir. E detalhe, tem uma coisa super importante que já
veio para mim desde o início, né? Não alardear, né? Como é que é? É mediunidade sem alarde. Esse é o foco de hoje, né? Eu, desde pequenininho, eu estou em contato com o mundo espiritual. Essa aqui já viu eu sair correndo algumas vezes, né? Que eu estava levando pancada, eu estava, né? Eram bichos que vinham me atacar, né? E tudo mais. Então, eu sempre achei, como quando adolescente, eu vivia a materialização de espíritos na minha frente, se aproveitando do meu ectoplasma, né? Chegou a esse ponto, assim, que eu quase enlouqueci. Bom, isso tudo dentro de uma igreja, dentro de uma família, né, que estava ligada à igreja evangélica luterana. Então eu sempre escutava: meu filho, isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo. Mãe, me ajuda, pai, me ajuda, isso é coisa do diabo, né? Eu sempre achei, depois que eu comecei a entender um pouquinho do espiritismo, que isso fosse alguma coisa, eu sou alguém especial, né? E na verdade não é. A mediunidade é uma ferramenta de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de lapidação espiritual, né? Não tem vantagem nenhuma, é trabalho, é responsabilidade assumida do lado de lá da nossa encarnação, né? É trabalho, é responsabilidade assumida. E se a gente não fizer a nossa parte, vai ficar pendente para a próxima. Muito bom, Marcos, perfeito. Bom, meus amigos, eu estou fazendo aqui o papel do obsessor, o advogado do obsessor. É que já são 15 pareceres aqui no Brasil e vocês já estão quase perto das 10h30, 11 horas aí, né? E, além do mais, também tem aquela questão, né, dos nossos amigos, né, os guias do grupo, estarem nos sustentando. Então, dá hora, eles batem palminho e vão embora. Então, desculpe interromper, o trabalho de hoje foi muito agradável, foi azeitado, foi delicado, bem fluido, mas ainda somos escravos do relógio, né? Então, o Eunápio, acabou de voltar, não sei se quer fazer mais alguma colocação ou não, para nós partirmos para o encerramento do estudo da tarde. Não, tá ótimo. Não escutei nada agora, mas tá ótimo. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento, que está sentindo vontade? Pode tomar a palavra e vamos nos concentrar. Calma, um por vez, por gentileza, sem muita pressa. A gente espera. Tem até que hora para fazer isso aí, Luciano? Então vamos lá? A sala funciona 24 horas por dia, né? Fica a critério de cada um. Então vamos lá. De forma simples e sensata. Amigo Jesus, obrigado por estarmos aqui reunidos, pelo bate-papo, pela amizade, pelas chegadas e partidas de novas pessoas no grupo, enfim, pelo debate sempre amplo e gostoso que nós temos de uma doutrina que nos esclarece, que nos elucida, que nos envolve na certeza de que um além existe. Mas muito antes de irmos buscar os detalhes do além, precisamos nos atentar ao nosso cosmos interior, aos nossos desfeitos, às nossas sombras, enfim, os nossos vales de sentimentos e emoções. É por isso, é apenas por isso, para nos construirmos cada vez mais, que estamos aqui debatendo, analisando as verdades maiores. Fica conosco hoje, amanhã e depois, amigo. Tudo de bom para vocês. Obrigado, meus colegas. Que assim seja. Parabéns, Eunápio. Foi show. Raquel, me segura semana que vem. Mediunidade e o Evangelho, hein? Miramês. Muito bom. Edson, querido. Você vai dar... Amanhã, Livro dos Espíritos, né? Quem é amanhã? Amanhã, Andréia. Andréia. E se o Edson... Paga a gravação, por favor. Eu não parei, não. Obrigado.